se possível, uma explicação sobre os símbolos contidos no Salmo 91. Com vocês agora. Os salmos, eles são textos que, na verdade, são músicas, né? Todo salmo é uma música. A gente é que lê, mas ele é uma música. Só que, como a gente perdeu a partitura de algumas delas, a gente não tem, mas isso aqui é tudo música. E o Salmo 91 é aquele famosíssimo que fala: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa a sua sombra, aquele que fala que 10.000 tombarão à direita, não sei quantos mil tombarão à esquerda, que me livrará do laço do passarinheiro, e cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, cairão 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, é um salmo muito mais assim de proteção, de como se fosse um escudo protetivo vindo da parte de Deus. É lógico que esses textos escritos há 1.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, né, que é 1.000 anos antes de Jesus, eles estão dentro de um contexto, de uma época em que Deus representava tudo para as pessoas. Não tinha remédio, não tinha hospital, não tinha médico. Você fazer o quê? Recorrer a quem? Só tinha Deus para recorrer. Então, as pessoas transferiam para Deus a proteção absoluta de suas vidas e se consagravam a Ele, porque só Ele poderia evitar uma doença. Porque se a pessoa adoecesse, ela ia morrer. O que vai fazer? Não tem jeito, adoeceu, morre, ué. Não tem remédio, não tem como, a pessoa adoeceu, vai para o túmulo. Então havia muito essa preocupação do Senhor como o meu guardador, o protetor, aquele que me guarda, que me protege de todos os males. E, ao mesmo tempo, como era uma sociedade marcada por muitas guerras, muitas disputas de território, muita violência, a ideia de inimigos, de vencer inimigos, de combater os outros e derrotá-los, era muito frequente em vários salmos. Fala de derrotar, de vencer. A história do Antigo Testamento está cheia de histórias desse tipo, de vitórias do povo de Israel sobre os povos vizinhos que eram entendidos como inimigos. Então é bastante razoável que o texto fale dos inimigos que cairão à direita, à esquerda. E esse texto ele é até muito utilizado em algumas religiões cristãs que enxergam nele um excelente instrumento para dar autoconfiança. Nós não devemos nos abraçar com isso de maneira literal, procurando as vírgulas e as entrevírgulas, sob pena da gente acabar se prendendo no texto e não se libertando dele, não encontrando a libertação que existe no conhecimento espiritual e não na letra. Quando ele fala aqui que vai livrar do laço do passarinheiro, o passarinheiro é o cara que prende o passarinho. Então, ele faz um laço, quando o pássaro pousa, ele prende. Então, ele vai me livrar de quem quer me prender, que eu posso entender como um espírito obsessor, como qualquer coisa dessa natureza, sempre no sentido mais espiritual. A mesma coisa, os que vão tombar, eu não posso, de jeito nenhum, pensar que são pessoas, né? Que eu vou derrotar pessoas. Vai cair à direita, vai cair à esquerda, 10.000 vão morrer, como se a morte das pessoas fosse vontade do próprio Criador. Então, a gente tem que, numa leitura simbólica desses que tombam, na verdade, não são indivíduos, mas são as imperfeições, são as nossas dificuldades que serão vencidas, que a grande vitória do Espírito não é sobre os outros. A grande vitória do Espírito é sobre si mesmo. E esse texto é um texto assim muito ligado a esse aspecto de guerra, o que não é nenhuma coisa singular, porque o Bhagavad Gita, que é a história de Krishna, é a história de uma guerra, né? Isso aqui é o cavalo, a carruagem dirigida por Arjuna, aqui o Krishna está aqui. Krishna e Arjuna, que é o príncipe, estão numa batalha. A história toda é uma guerra, só que não é uma guerra física. E o Krishna diz para ele, você não pode sair da guerra, você tem que lutar
A guerra é a vida física, o enfrentar das dificuldades. Aqui também, todas essas leituras de que nenhum mal te chegará, né? Nada acontecerá na tua tenda, porque os anjos darão ordens a teu respeito, todas essas circunstâncias não podem ser vistas como físicas. Pessoas podem até fazer essa leitura física, elas têm o direito de fazer, mas nós que somos espíritas não temos o direito de ler nisso aqui a literalidade do texto e querer que as pessoas morram, que 10 mil caia de um lado, 1000 caia do outro, mas sim entender a vitória do homem sobre si mesmo e a libertação de suas almas diante das perspectivas de mudança interior, que a gente se liberta e os anjos montam guarda na nossa tenda para que nada de mal nos aconteça, não no sentido físico, mas na nossa libertação espiritual. Só lembrando que, conforme Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a moral espírita é a moral trazida por Jesus, a moral cristã, extraindo, retirando os fatos históricos, os dogmas, os milagres, os pontos controversos. A essência da moral cristã do Cristo é a moral espírita. Então, nós consultamos o Antigo Testamento porque tem textos valorosos, ensinamentos valorosos, mas o nosso ponto primordial são os ensinos trazidos por Jesus. Morais. Sim.